Olá, companheiros, muito boa tarde, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Sejam muito bem-vindos a mais esse programa aqui de todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui no nosso canal Revolucionário Independente. Eu convido vocês sempre a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, a curtir o nosso vídeo e compartilhar também nosso link 24 horas, compartilhar o programa Análise Internacional que estará aí na nossa playlist para você divulgar assim que a gente terminar a nossa transmissão ao vivo. E também você contribuir com a gente a partir de R$ 7,99 por mês. Você se torna membro do canal, né, se torna um membro assinante, contribui com a gente. Você pode mandar seu super chat, seu super sticker, com o valor que você achar melhor, que a gente também cita aqui seu comentário, sua pergunta, ao vivo no programa. Também queria convidar os companheiros que vão nos assistir pela TV 247 a fazerem o mesmo, a contribuir, a compartilhar, né, a fortalecer todos os canais independentes, os canais progressistas de esquerda, né, que são importantíssimos aí para a imprensa nacional, para o desenvolvimento da imprensa de esquerda no país. Então fica também o convite para todos aqueles que vão nos assistir aí pela TV 247. Bom, o tema de hoje da análise com o companheiro Rui vai ser as eleições nos Estados Unidos, e a gente, como é tradicional, a gente vai passar a palavra para o companheiro Rui, depois a gente volta com as perguntas, com os comentários aqui dos companheiros que estão nos assistindo ao vivo. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os companheiros. Nós vamos tratar hoje do tema do momento, né? Que é a situação ainda indefinida da eleição norte-americana. Vamos procurar fazer uma primeira análise dos acontecimentos, não vamos entrar em análise de números, nada, isso daí é uma coisa que, particularmente nessa eleição, carece um pouco de sentido, né? Porque a eleição ela está travada aí num braço de ferro muito grande, há muita mistificação da parte da imprensa, muita enganação, muita coisa completamente fraudulenta nessa eleição. Vamos procurar abordar aqui os grandes aspectos políticos do problema, né? O primeiro aspecto político fundamental que ressalta da eleição norte-americana é que a eleição põe em relevo, né, coloca às claras a profunda crise do imperialismo norte-americano. Né? Quando eu digo imperialismo norte-americano, eu estou me referindo aqui particularmente ao bloco político que dá sustentação à candidatura do Joe Biden, do Partido Democrata. Né? Não é segredo para ninguém que essa candidatura ela agrupou de trás dela um amplíssimo espectro de forças da grande burguesia imperialista norte-americana. Né? Nós temos aí os financiadores, os financistas de Wall Street, os bancos internacionais, não só os norte-americanos. Né? A candidatura do Biden é a candidatura de praticamente todos os banqueiros internacionais do mundo inteiro, né, que estão apoiando essa candidatura. Nós temos aí as grandes empresas que atuam no mercado internacional, o que no caso dos Estados Unidos são monopólios, né, imperialistas. Né. Um dos mais agressivos desses monopólios, que é justamente o monopólio do petróleo, né, apoia o Joe Biden. Né. A família Bush declaradamente está ao lado do Biden contra o candidato do seu próprio partido, o Partido Republicano. Nós temos aí as empresas das redes sociais, né, Facebook, Twitter, etc. e tal, todas elas apoiando o candidato democrata. Tá? Nós temos quase 90% da imprensa, da grande imprensa, essa imprensa monstruosa imperialista apoiando o Joe Biden. Tá? Então, quer dizer,
nós podemos dizer com toda tranquilidade, com mais tranquilidade do que em outros casos de eleições que nós tivemos nos Estados Unidos, que o imperialismo norte-americano apoia, né, a candidatura do Joe Biden. Não vamos esquecer aqui, já ia me esquecendo, né, importante setor desse conglomerado, que é a indústria armamentista. Então, nós temos aí uma candidatura que expressa todo o poderio, toda a força, concentra, né, o conjunto das forças imperialistas, todo o seu maquinário político, todo o seu aparato político, a CIA, né? Isso aí foi denunciado, inclusive, pelo Glenn Greenwald, muito acertadamente. A CIA apoia a candidatura do Joe Biden. Nós podemos dizer que os outros serviços de inteligência, né, de investigação, de repressão norte-americano, apoiam a candidatura do Joe Biden. É quase que uma luta assim do gigante Golias contra Davi, que seria o Trump, né? Com todo esse aparato, né, o que mais chama atenção é que a eleição, até agora, ela está sendo decidida aí por uma questão de um punhado de votos. Toda a mobilização que foi feita pela imprensa, por tudo que eles fizeram e tudo mais, né, resultou finalmente praticamente numa eleição empatada. Quer dizer, eles jogando o peso de todo o aparelho político do imperialismo norte-americano, eles não conseguiram impor uma derrota decisiva ao Trump. Né? A primeira coisa que a gente deve assinalar nisso daí que isso revela, isso daí coloca de uma maneira absolutamente clara a enorme debilidade do imperialismo norte-americano. Quer dizer, em casa, no seu próprio país, numa eleição que eles têm o hábito de controlar amplamente, tá? Controlando todos os meios de comunicação fundamentais, controlando o aparato político fundamental do imperialismo. Nós não podemos ignorar que a eleição norte-americana é controlada pelos dois grandes partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Mas, no caso dessa eleição, a parte mais tradicional, né, a parte mais essencial do Partido Republicano está apoiando o candidato democrata. Então, todo esse aparato está a serviço da candidatura de Joe Biden. É um enorme rolo compressor que conseguiu, inclusive, né, através de uma série de medidas profundamente antidemocráticas, conseguiu se impor dentro do Partido Democrata, né, contra a candidatura da esquerda, conseguiu arrastar pela força, pela influência política, não tanto pela influência política, mas mais pela força do aparato, pelo dinheiro, uma série de setores sociais, que normalmente já são ligados ao Partido Democrata, isolando completamente, do ponto de vista institucional, o outro candidato. E na hora de abrir as urnas, com tudo isso, né, com toda essa enorme operação, o que nós vemos é que os dois candidatos estão aí praticamente com a mesma votação. Né? A imprensa está dando aí que a vitória do Biden é inevitável, mas independentemente do resultado, né, que ainda não está claro, é preciso dizer que esse é um enorme fiasco político para o imperialismo. E é uma notícia extremamente positiva para todos os oprimidos do planeta Terra. A eleição, numa certa medida, é uma derrota do aparelho político do imperialismo norte-americano. Né? Aqui algumas pessoas vão se confundir, naturalmente, né? Esse debate é um debate que ele é cercado por uma enorme mistificação política,
porque muita gente deve pensar assim, não, mas não é o Trump que é um elemento mais direitista da eleição, que é o representante do imperialismo norte-americano? Não. Ele é mais direitista, mas ele não é o representante natural, né, do imperialismo norte-americano. Logicamente que ele, no governo, ele acaba sendo o representante formal do imperialismo norte-americano, mas as forças imperialistas estão agrupadas na outra candidatura, todas contra o Trump, né? O que coloca para muitas pessoas desavisadas e inexperientes um gravíssimo dilema, né? Ou você vota naquilo que existe de pior no mundo, que é o imperialismo, né? Particularmente o imperialismo norte-americano, que tem uma história que é uma história macabra, né? Ou você vota no candidato de extrema direita, que tem todo esse discurso, que procura congregar aí elementos grupos de extrema direita e tudo mais, né? Esse é um falso dilema, porque ninguém é obrigado a votar em nenhum dos dois, e o mundo não vai acabar se você não votar em ninguém, né? Muito pelo contrário. O dever de todas as pessoas sensatas seria não votar em nenhum dos dois candidatos, né? Existe aí propagou-se uma coisa meio esquisita, né? Que é o seguinte: o pessoal não está votando no Biden, está votando contra o Trump. Bom, mas ao votar contra o Trump no Biden, porque é isso que eles estão fazendo, eles estão fortalecendo aquilo que existe de pior na política mundial, pior do pior, né? Então, essa eleição apertada, né? Essa margem estreita, e isso com todos os recursos que foram colocados, vou mencionar aqui quais foram os principais, mostra uma grave crise política, e essa grave crise política é um fator fundamental, porque se o imperialismo norte-americano não consegue estabilizar, né, a dominação política dentro do seu próprio país, né, o país está profundamente polarizado, há mobilizações em todos os lugares, há mobilizações da população negra, da população pobre, há mobilizações de setores da classe média de extrema direita. O país está profundamente polarizado. Se o país não consegue estabelecer um ponto de equilíbrio, isso vai levar a uma crise política mundial, ou seja, a uma crise na dominação política mundial do imperialismo. E isso está se desenhando na eleição norte-americana, e é um fato extremamente positivo, né? Eu vi, fica evidenciado aí a preocupação do imperialismo norte-americano ao dizer que o Trump, ao denunciar a fraude, etc. e tal, ele está desestabilizando as instituições. Bom, nesse sentido, se ele está desestabilizando as instituições, que não são instituições quaisquer, mas são as hiperreacionárias, ditatoriais, escravagistas, instituições do imperialismo norte-americano, ele está prestando um serviço à humanidade, né? A propaganda de que ele está desestabilizando é uma propaganda no sentido de procurar disciplinar todos os setores da burguesia para evitar o aprofundamento da crise. Inclusive, mostrou-se muito claramente, vamos falar disso aqui um pouquinho mais para frente, que há o temor da burguesia de que, com as denúncias que o Trump está fazendo das eleições, a eleição acabe se transformando num enfrentamento em larga escala nas ruas dos Estados Unidos. Então, tudo isso daí é positivo, porque, evidentemente, todo partido revolucionário, todo partido que luta, né, contra o imperialismo na América Latina, espera o enfraquecimento do poder político mundial do imperialismo, dessa ditadura policialesca, genocida e criminosa mundial, para facilitar, né, a mobilização das massas e lutar pela libertação política dos seus próprios países.
Bom, é muito interessante também, como elemento de crise, como a eleição transcorreu, né? Essa eleição ela é altamente irregular. Em primeiro lugar, né, a eleição se deu no marco de uma enorme censura contra o candidato republicano. Ele foi censurado no Twitter, ele foi censurado no, no Facebook, ele usou o Twitter na última eleição como um instrumento de propaganda. Dessa vez, o Twitter chegou ao extremo de colocar um aviso em todas as postagens do Trump falando que tomar muito cuidado que a postagem pode ser mentira. Quer dizer, o Twitter decidiu controlar a eleição e censurar um dos candidatos em favor do outro candidato, uma coisa extremamente grave, né? A eleição foi organizada de maneira fraudulenta. Muita gente reclama, né? Principalmente nos Estados Unidos, os grandes órgãos de imprensa reclamam que o Trump denuncia a fraude. Mas é óbvio que a eleição foi montada de uma maneira fraudulenta. Ele tem toda a razão de denunciar a fraude, né? Você tem aí coisa de 70 milhões de votos que foram enviados pelo correio. E ninguém tem controle desses votos, né? E a votação, de fato, numa série de lugares é muito suspeita. Como, né, os elementos que são mais tradicionais da administração pública federal norte-americana e estadual são ligados ao candidato Joe Biden, né, não há dúvida nenhuma de que a possibilidade de que a eleição tenha sido fraudada é muito grande, o que acentua ainda mais a debilidade do imperialismo norte-americano. É uma coisa muito curiosa, né? A imprensa norte-americana criou aí uma barreira de censura, né, para impedir que notícias desfavoráveis ao candidato Joe Biden fossem divulgadas durante a eleição. Então, tanto nas redes sociais como na imprensa, uma denúncia que foi apresentada da corrupção da família Biden, né, que retratava negociatas do Biden e o filho dele na Ucrânia, que apareceram com e-mails, etc. e tal, foram totalmente sufocadas para garantir a eleição do candidato democrata. E, apesar disso, né, o que nós vemos é que a eleição termina quase empatada. Quer dizer, com todos esses recursos, a fraude, o controle eleitoral, a censura e tudo mais que foi utilizado contra o candidato republicano, o que nós temos é um resultado muito fraco. Inclusive, é curioso, né, que o Trump aumentou a sua votação em relação à eleição passada, ele não diminuiu. O que aconteceu é que, com essa imensa máquina de dinheiro e tudo mais, né, os grandes capitalistas norte-americanos mobilizaram de uma maneira muito grande uma população que normalmente não participaria da eleição. Essa é o maior comparecimento às urnas nos últimos 100 anos nos Estados Unidos. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque utilizou-se um enorme aparato, uma enorme quantidade de dinheiro para levar as pessoas às urnas para derrotar o Trump e garantir a vitória do Biden, né? Uma questão que é uma questão chave para todo o imperialismo. Um caso que veio à tona, né, mostra como isso foi feito. Em vários lugares, né? Nos Estados Unidos a legislação prevê que as pessoas que estão condenadas, que estão na cadeia, não podem usar o seu direito de votar. Saindo da cadeia, elas tendo cumprido a pena, elas recuperam o direito de votar, mas muitas ficam com uma dívida que eles teriam que pagar para o sistema penitenciário norte-americano. E isso daí impede as pessoas de votar. Um mega milionário, Bloomberg, todo mundo já ouviu falar, né,
despejou milhões aí para pagar a dívida desses ex-presidiários para que eles pudessem votar no candidato do Partido Democrata. Né? É impossível de estabelecer nesse momento quanto dinheiro foi gasto nessa campanha. Com certeza muito mais do que foi declarado, e a campanha do Joe Biden era uma campanha 10 vezes mais rica do que a campanha do Trump. Com tudo isso, nós vimos o resultado. Esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, que eu acho que é essencial ao analisar as eleições dos Estados Unidos. Né? Se o candidato Biden tivesse ganho por uma larga vantagem, isso seria muito desfavorável para todos nós. Seria desfavorável para o Brasil, para Cuba, para a Venezuela, seria desfavorável para o Irã, seria desfavorável para a Coreia do Norte. Todos os países que estão ameaçados pelos norte-americanos se veriam diante, né, de um governo que, pelo menos na aparência, teria um amplo apoio popular. Não seria real, mas teria essa aparência. Né? A segunda questão é uma questão que nós já falamos bastante, mas é importante rapidamente retomar aqui essa questão, porque a campanha pró-Joe Biden no Brasil ela é muito grande. Tá? A Globo tá tendo, os jornalistas da Globo, eles estão tendo quase que um colapso emocional aí com a eleição. Né? Eles apoiam o Joe Biden, a Globo apoia o Joe Biden de uma maneira assim, como é que a gente poderia dizer? Com um verdadeiro fanatismo. Toda a grande imprensa golpista no Brasil apoia o Joe Biden também com a mesma intensidade. Tá? E, curiosamente, uma parte da esquerda, né, também decidiu apoiar o Joe Biden. Então, aí nós temos uma frente entre os setores mais conservadores e mais antidemocráticos da política nacional e gente de esquerda, né, que decidiu sair a campo para torcer para o Joe Biden. E acaba que tudo isso é apresentado como se fosse assim uma grande vitória popular, uma grande vitória da democracia. Nada poderia estar mais distante da realidade do que isso. Né? O Joe Biden, ele, de forma nenhuma, num concurso com o Trump, ele ganharia o troféu de democrata. Né? Se nós formos tomar a coisa simplesmente pelo que foi feito, o Trump seria mais democrático do que ele. Né? Não podemos esquecer do seguinte, o Joe Biden, o Bush, toda essa gente, né, que organizou a guerra do Iraque, eles também acabaram aprovando a lei patriótica nos Estados Unidos, que é uma cassação geral dos direitos políticos dos norte-americanos. Permite que as pessoas sejam presas sem processo, uma série de coisas absurdas, né? Eles estabeleceram os famosos tribunais secretos, eles estabeleceram bases para a tortura em vários países do planeta. Veja-se o campo de concentração fascista de Guantánamo. Quer dizer, não dá para dizer que essa gente é democrática. Né? Pode-se dizer muita coisa sobre eles, mas democrático não é uma delas, isso com toda certeza. Segundo lugar, né, a imprensa burguesa fala do caráter destrutivo do Trump, etc. e tal. No entanto, o adversário, eles são a ala dos chamados falcões da política norte-americana, aqueles que impulsionam, lideram, né, a política de guerra dos Estados Unidos. Essa política de guerra, se nós formos pegar os últimos anos, as últimas 2 décadas, por exemplo, não vamos voltar a outros acontecimentos ainda mais escabrosos, que a gente teria todo o direito de voltar. É o mesmo sistema político, são as mesmas, é uma continuidade, não há nenhuma ruptura do sistema que implantou a ditadura militar no Brasil, que deu a vitória, que
organizou a ditadura do Pinochet e tudo mais. Mas vamos deixar essas proezas, que resultaram em milhares de ditaduras militares na década de 1940, 50, 60 e 70, e vamos pegar o último período. Só no último período, essa gente é responsável ou é cúmplice do genocídio de vários milhões de pessoas no mundo. Eles não são nenhum humanitário, eles têm esse jeitinho labioso, né, de falar, mas eles são genocidas. Precisa ficar claro. Quem acha, quem apoiou o Biden no Brasil, né, acha que o Biden é um grande negócio, tem que entender que está apoiando um genocida. Aí alguém pode falar, não, mas o Biden diretamente... Não, o Biden diretamente... Ele foi o maior apoiador, o maior propagandista da guerra do Iraque dentro do Partido Democrata. No Partido Democrata havia algumas pessoas que eram contra a guerra. Bernie Sanders, por exemplo. E ele hostilizava essas pessoas dentro do Partido Democrata. Quer dizer, o que nós temos aqui, o candidato, é um genocida. É um candidato que está ligado às forças que promoveram destruição do Iraque, destruição da Síria, destruição da Líbia, destruição do Iêmen, destruição da Ucrânia. Tudo isso daí está relacionado à candidatura de Joe Biden, a Hillary Clinton, ao Obama, aos Bush, né, aos setores tradicionais da política imperialista norte-americana. Então, não tem esse negócio de falar que ele vai defender a mulher da cultura do estupro. Isso é tudo conversa mole. Né? E se ele, por acaso, defendesse alguma mulher, que não é o caso, nós já vamos falar disso, que importância teria isso perto do assassinato a sangue frio planejado de milhões de pessoas? Não tem importância nenhuma. Quer dizer, as pessoas que acreditam aqui que estão votando no mal menor não conhecem o tamanho do mal que é esse pessoal. Né? O Trump ele pode fazer muito discurso, pode estar ligado a grupos de extrema-direita, mas ele nunca chegou nem perto. Tudo bem, ele apoiaria tudo isso. Se você perguntar para ele, ele apoiaria. Mas ele não foi responsável por fazer nada disso. O Biden, sim. Biden é um genocida. Quem apoia o Biden apoia um genocida. Isso tem que ficar absolutamente claro. Com relação ao problema do negro, né, porque tem muita gente nos Estados Unidos que fala assim, vão apoiar o Biden por causa do problema do negro, porque a polícia está matando muito negro, etc. e tal, e eles, pela propaganda que é feita pelos grandes órgãos imperialistas, eles pensam que isso daí é uma coisa exclusiva do Trump. Não é verdade. O Biden ele se encontra no centro da política repressiva contra os negros norte-americanos. Ele foi uma das pessoas que organizou e redigiu a lei que levou ao encarceramento em massa dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, são 3 milhões de pessoas, uma maioria de negros. A repressão policial vem aumentando desde sempre. Não é que a polícia fosse democrática na época do Obama e depois virou uma polícia violenta na época do Trump. Não. Ela sempre foi violenta. O próprio Biden, durante a campanha eleitoral, não quis condenar de uma maneira clara a polícia que assassinou esses negros aí. Ele saiu pela tangente. Ele é favorável à maior repressão dentro dos Estados Unidos. E essa repressão logicamente vai cair de maneira dobrada sobre a cabeça dos negros. Ah, mas ele defende a mulher. Não, ele não defende a mulher. O Biden tem 8 acusações de assédio sexual contra suas próprias funcionárias. Tudo isso, inclusive, todos esses dados que eu estou dando, foram censurados na eleição. Você vê que ele é um candidato democrático também por isso, porque ele censura a má informação sobre ele, censura o adversário e tudo mais. E ele vai ganhar a eleição com esses métodos maravilhosos. Então, quer dizer, é uma farsa. Né? O que você tem aqui é um genocida, não tem nada de democrático, não tem nada de nada. É a farsa levada às últimas consequências.
Uma terceira questão que eu quero levantar aqui, nós já estamos esgotando o nosso tempo, é o problema de por que as pessoas apoiam esse candidato genocida, criminoso, que é o representante de uma das formações políticas mais criminosas que já existiram no mundo, né? São as pessoas que lançaram 2 bombas atômicas sobre a população civil desarmada no Japão, né? São as pessoas que destruíram várias cidades na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, são os que articularam milhares de golpes de Estado depois da guerra e que implantaram as ditaduras mais genocidas e criminosas que o mundo já viu até hoje, são as pessoas que estão matando o mundo de fome com a política neoliberal. Porque o Biden é o representante número 1 da política neoliberal. O Trump não tem esse mérito. Quem tem esse mérito é o Biden. O que acontece, né, a eleição norte-americana nesse sentido, ela está revelando, ela está colocando bastante em evidência o funcionamento das sociedades capitalistas modernas. A burguesia, para governar, ela se apoia sobre outras classes sociais, particularmente as classes médias. Né? Se ela necessita aí de uma ofensiva violenta contra os trabalhadores, ela vai mobilizar e vai levar à loucura um setor da classe média para que esse setor se volte contra os trabalhadores. Se ela precisa, né, de um apoio que tenha uma aparência democrática, ela vai formar toda uma opinião na classe média de caráter pretensamente democrático para encobrir, né, a realidade dos fatos. Então, nós estamos vendo aqui, no apoio ao Biden de vários setores da esquerda, é a classe média bem pensante, né, semi-liberal, e põe um semi bem grande nesse semi-liberal no sentido político, né? Quer dizer, que defenderia algum tipo de concepção democrática, não é muito uma classe também muito democrática. E ela mobiliza esse setor para servir de base para as atrocidades do imperialismo internacional. Isso é em todos os países, né? Quando nós vemos aí nas redes sociais, na imprensa, em todos os lugares, declarações em favor do Biden, nós podemos ter certeza que nós estamos tratando com esse meio social que é profundamente manipulado pelo imperialismo, né? É curioso, né? Uma coisa curiosa é o seguinte: esses setores frequentemente chamam os direitistas de gado, mas o que a gente está vendo aqui, né, nessa eleição dos Estados Unidos, que leva pessoas que se dizem democráticas a apoiar um genocida, o que nós estamos vendo aqui é o rebanho sendo tocado aí pelas mentiras, pelas manipulações, pela censura da imprensa capitalista. E alguns setores, inclusive, eu vi o pessoal defendendo aí a censura da imprensa contra o Trump, né? Ontem ele estava discursando e a hora que ele falou em fraude, a imprensa, os jornalistas desligaram aí as câmeras para o próprio presidente da República não denunciar uma fraude. Aí fez-se todo um alarido que ele não poderia denunciar a fraude. Por que uma pessoa que está concorrendo às eleições e acha que tem fraude não pode denunciar a fraude? Ele tem todo o direito de denunciar a fraude. Mas eu vi muita gente aí levado por essa histeria criada pela imprensa capitalista, pelo aparato de propaganda imperialista, falando que tem que censurar mesmo, que não sei o que lá. Quer dizer, segundo essas pessoas que estão completamente desatinadas, nós teríamos que dar ao imperialismo norte-americano mais poder ainda de censurar os seus adversários. Imagine só, né? Mal sabe a esquerda que primeiro eles já fazem isso, né? Com todo mundo. No Brasil, por exemplo, fazem isso com o Bolsonaro e fazem isso com a esquerda.
O que a gente teria que falar é que isso aí não pode ser feito, tem que ser denunciado e tudo mais. Mas as ilusões democráticas, né, da classe média bem pensante, elas levam a que ela seja efetivamente um joguete na mão do imperialismo mundial, como nós estamos vendo nessa eleição. Bom, a quarta questão é a questão das perspectivas, né? Que perspectivas se abrem nos Estados Unidos? Nós temos um quadro pós-eleitoral, né, bastante complexo. Né? Bom, se der um revertério aí nas expectativas, nós vemos que as informações sobre as eleições, as estatísticas são todas fraudadas, né? Foi a maior fraude de estatística que a gente viu na história das eleições mundiais, né? Os democratas aí fraudaram amplamente as estatísticas, chegaram a dar 15 pontos de vantagem para o Biden vai ter 15 votos de vantagem sobre o Trump, né? Não 15%, mas 15 votos. E isso daí é uma denúncia extraordinariamente grande da fraude. Se o Trump ganhar, a crise do Partido Democrata, tudo vai ser enorme. E a crise política norte-americana vai subir às alturas, porque provavelmente, depois de todo esse empenho que foi feito, profundamente antidemocrático, o que viria é um golpe de Estado contra o Trump. Né? A gente viu a mesma coisa no Brasil. As mesmas pessoas, né? Os Bidens brasileiros fizeram a campanha contra o PT, junto com o Bolsonaro, que era um reles auxiliar dessa campanha, não conseguiram ganhar a eleição, apesar de tudo, e acabaram fraudando, acabaram na impossibilidade de ganhar ou fraudar a eleição completamente, acabaram dando o golpe de Estado em 2016. Né? Isso pode muito bem acontecer nos Estados Unidos. Se o Biden ganhar, né, as ilusões que levaram o Biden ao poder não vão se sustentar completamente. Né? Vai haver setores que vão cair na lábia, conversa mole, mas as ações do imperialismo podem ter um efeito, né, de volta, né, muito grande, tanto em escala mundial como dentro dos Estados Unidos. Eu imagino que o aparato vai desenvolver uma ampla campanha demagógica aí para tentar conter as contradições sociais. As contradições sociais junto àqueles que votaram no Biden. Porque, de outro lado, o Trump teve metade do eleitorado do país. É um fato que mostra que o país está completamente dividido. Nós não devemos interpretar que metade desse eleitorado é um eleitorado fascista, não se trata disso. Uma parte do eleitorado do Trump é um eleitorado fascista. Mas uma parte do eleitorado do Trump é um eleitorado que está insatisfeito com as barbaridades, né, do outro lado, que é a política tradicional norte-americana, que levou o país a ter 60 milhões de miseráveis, que são os mesmos que acabaram praticamente com todo o serviço médico nos Estados Unidos, que gastaram trilhões com os bancos, inclusive que fraudaram a economia norte-americana, mas não gastam com as pessoas que estão morrendo de fome. Destruíram uma parte da indústria norte-americana porque eles colocaram a indústria fora do país. E isso daí colocou uma enorme insatisfação com os setores da classe operária que perderam o emprego. Uma parcela dos imigrantes votou no Trump. Quer dizer que, já pela experiência, uma parte da população não vê, né, o Biden como solução. O país está dividido nesse sentido. A candidatura do Trump ela expressa, além do crescimento e do agrupamento da extrema-direita, o crescimento de uma enorme insatisfação social, né, que pode resultar numa crise de características revolucionárias para os Estados Unidos no próximo período, principalmente se não conseguirem contornar, né,
a crise econômica crônica que não só os Estados Unidos, como o mundo todo está vivendo já há muito tempo. Então, os enfrentamentos e tudo mais, eles tendem a continuar. Do ponto de vista imediato, se coloca uma crise muito grande. Aparentemente, o Trump vai contestar as eleições, tudo bem que existe a censura da imprensa contra a contestação dele e tudo mais, mas isso daí não quer dizer nada. Ele teve metade do país votando nele. Finalmente, né, se ele não conseguir falar por esses meios, a notícia, a posição dele vai ser ouvida. Isso daí pode levar à eleição e o regime político norte-americano a uma enorme, gigantesca crise política imediatamente. E essa crise política pode dar vazão à insatisfação contida em todos os lados na política norte-americana. Quer dizer, os obstáculos para que os tradicionais genocidas imperialistas se estabilizem no poder é um espaço relativamente pequeno, estreito e cercado de problemas e crises por todos os lados. O que seria necessário nos Estados Unidos é a organização de um partido político da esquerda socialista, independente da burguesia, coisa que não tem se apresentado, né? A esquerda fica a reboque dos genocidas, é uma atitude muito vergonhosa dessa esquerda, não há uma ruptura, né? E eles acabam sempre nessa situação de apoiar um delinquente político como o Biden, para evitar o suposto mal maior, que seria o Trump. Né? Essa é uma jogada política tradicional da burguesia, de apresentar e de tentar se recuperar, não porque ela é boa, porque ninguém gosta dela, ninguém gosta da política econômica dela, das guerras que ela promove, etc. e tal, mas porque o outro é ruim. Como eles pintam o outro como muito ruim, a pessoa acaba aceitando aquela porcaria, aquele cidadão que, na verdade, nesse caso é até pior do que o outro, como se fosse um benefício. Né? Então, é preciso ser independente, não ficar na dependência, não ficar aí. Não, nós temos que votar no Biden, é a nossa única esperança, porque se isso daí for a única esperança da humanidade, nós podemos fechar o boteco, porque não tem esperança nenhuma. Mas claro que não é, né? É preciso, se houvesse um partido que estivesse trabalhando para agrupar os trabalhadores, para denunciar tanto o Trump quanto os direitistas, esse partido teria aprofundado a crise na eleição, agrupado mais pessoas, desfeito as ilusões. Bom, no Brasil, né, amanhã, na análise política da semana, nós vamos falar disso mais longamente, mas vou deixar aqui uma palavrinha sobre isso. No Brasil é preciso combater toda e qualquer ilusão no Biden. Né? Já ter ilusão no Ciro Gomes é uma desgraça. Agora, ter ilusão no Biden, né? Daqui a pouco, no Brasil a política está assumindo aí um caráter meio circense. Daqui a pouco vão apresentar aí o Adolf Hitler como o mal menor em relação ao Gengis Khan, sei lá quem que eles vão apresentar. É uma besteira, né? É uma política de idiotas, né? E isso daí não pode ser. Né? A vitória do Biden no Brasil a imprensa já soltou a letra alegremente, que é assim, vamos ver se nós conseguimos dar o mesmo golpe no Brasil. Né? Vamos eleger um cara muito direitista, ultra neoliberal, antidemocrático, etc. e tal, mostrando que ele é a solução contra o Bolsonaro. Tá? Esse debate sobre os Estados Unidos, uma das funções desse debate é justamente combater essas ilusões grotescas da esquerda, de setores da esquerda brasileira. Bom, vamos lá, companheiros. Antes de eu abrir para as perguntas, eu vou lembrar aí que vocês podem acompanhar o companheiro Rui todos os sábados na análise política da semana,
na Causa Operária TV, ao vivo, às 11h30 da manhã. Então, amanhã já anote aí na sua agenda, amanhã tem análise política às 11h30 da manhã, todos os sábados. Às segundas-feiras tem o programa Marxismo, ao vivo às 13 horas. Toda terça-feira, o programa Análise Política na TV 247, com transmissão simultânea na Causa Operária TV, ao vivo às 16 horas. E todas as sextas, a Análise Internacional, aqui às 14 horas. E também os companheiros da TV 247 transmitem em outro horário. Bom, também às quintas-feiras, a live das 5 na TV do DCM, você pode também acompanhar. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, eu queria agradecer o superchat da Cristiane Rocha. Ela pergunta o seguinte: Rui, por que toda a esquerda brasileira não consegue enxergar a instabilidade nos Estados Unidos como benéfica aos países periféricos? Bom, de um modo geral, eu acho que a esquerda não tem nenhum tipo de análise que leve em consideração o problema da instabilidade do regime. Eu nem acho que... quando eu leio o que a esquerda escreve, normalmente você nem vê essas questões sendo abordadas, né? Para eles é assim, o mundo está permanentemente revolucionado, e o negócio é você aproveitar qualquer caso aí para promover uma revolução. Foi o que eles fizeram na época do PT. Eles não tiveram a análise de que o golpe não era produto de uma instabilidade do regime político, era produto do imperialismo. Não tiveram uma análise correta da mobilização de massas que houve antes do golpe. Né? Eu acho que é uma insuficiência digamos assim, no aparato metodológico de análise. O marxismo fornece uma série de instrumentos para a análise, que são conceitos que dizem respeito ao funcionamento da sociedade, das classes sociais, da luta entre elas, etc. e tal. Como essa esquerda não é marxista, né, tem muita gente que quer se dizer marxista, mas evidentemente que eles não são marxistas e não têm uma noção real do que seja o marxismo. O marxismo da esquerda, em geral, é o marxismo de universidade, que é uma coisa assim, né, que não tem nada a ver com o marxismo de fato, são conceitos abstratos, a maior parte dos conceitos não tem aplicação na política, né, não tem uma conceituação também política, não são pessoas políticas, porque finalmente o marxismo deveria servir para você analisar a situação e traçar uma política diante da situação. Uma política que tem que ser uma política de partido. Eu acho que a esquerda não tem essa como é que a gente poderia dizer, essa caixa de ferramentas que é o marxismo. Eu vejo a análise do pessoal, é uma análise em geral superficial, e em geral os conceitos não são marxistas. Uma boa parte da esquerda fala em luta de classes, etc. e tal, mas são palavras, é um jeito de falar, né? É um jargão, não são verdadeiros conceitos políticos. Isso engana muita gente que acha que está falando de marxismo, mas não tem nada a ver. Veja-se que no último período nós temos aí um grande número de pessoas que estão se revelando aí como filo-stalinistas. O stalinismo é o que existe de mais indigente do ponto de vista da política. Não tem uma política. Ele é como se fosse uma política burguesa de quinta categoria, não tem nada. O stalinismo não tem um conjunto de ideias, não tem nada disso. Então, por aí você vê que a confusão predomina. Por isso também que essa esquerda é arrastada pelas teorias identitárias, né? Eles não têm uma crítica de nada disso. É arrastado por tudo quanto é moda universitária e tal. E isso daí não permite, né? Inclusive, eu não vi até agora, né? Eu vou dar uma olhada, ver se eu falo sobre isso amanhã.
um posicionamento claro de denúncia do Joe Biden da parte da esquerda nacional. Vi nada disso. A impressão que me dá é que eles todos se calaram porque eles percebem que no meio da classe média, que é o público por excelência deles, há uma grande euforia, ilusão totalmente beata e idiota com uma figura tenebrosa como esse Joe Biden. Então eles não falam nada. Se você não fala nada, se você um dos problemas também da ferramenta intelectual é que ela, para ser, ela fica cada vez mais precisa e mais clara ao ser usada. Se você se omite diante dos problemas, a sua ferramenta ela vai se deteriorando. A hora que você for usar, você já não tem mais essa ferramenta. Então, eu acho que o caso Biden é o maior desmentido, né, de que a esquerda brasileira, na sua esmagadora maioria, seja ou marxista ou revolucionária. Porque isso daqui era um dever da esquerda denunciar, né, o pior inimigo da classe operária mundial, que é o imperialismo, em particular o imperialismo norte-americano. E o Joe Biden é o imperialismo, propriamente dito. Bom, vamos lá, próxima pergunta. Eu queria aproveitar para agradecer o super sticker do Mauro Sou, mandou um super sticker para a gente. Ele pergunta: a dificuldade dos bancos em emplacar Biden é um sintoma de debilidade do próprio sistema financeiro, que é o coração do imperialismo? O grande problema desse conglomerado de forças aí, que a gente chama de imperialismo, desse grande bloco político, que é liderado pelos monopólios e pelo capital financeiro, é que a política deles não deu certo. Ou melhor, a política deles não está se sustentando no mundo todo. Quer dizer, essa política neoliberal, a aposta deles, eu acho que essa aposta aí já era uma aposta sem sentido logo no começo. Era o seguinte: você destrói uma parte da economia mundial, você dá todo o dinheiro para os bancos, você retira todos os direitos dos trabalhadores, privatiza tudo. Nos Estados Unidos, eles privatizaram completamente o sistema de saúde. Chegou um momento que tinha gente que não conseguia se tratar em lugar nenhum. Era uma coisa hedionda, monstruosa. Ele não está se sustentando. Eles pensaram que, com essa espoliando todo o planeta, eles fariam o capitalismo funcionar de novo. Mas o capitalismo não está funcionando. Né? Não está funcionando nem na base precária que ele funcionava antes de 1974. Ele está visivelmente com enormes dificuldades para funcionar. E esse é o problema deles. Nos Estados Unidos, a resistência ao Biden vem daí. Tem muita gente que sabe que o Biden... Você vê que o Bernie Sanders tinha uma proposta para o tratamento de saúde da população. Biden chutou essa proposta para longe. Muita gente que sofre aí com esse problema sabe que eles vão sofrer na mão do Biden. E vão sofrer muito. É capaz que eles sofram ainda mais do que na mão do Trump. Então, isso gera uma enorme reação social. Qual que é o fundo dessa reação social? O fracasso da política neoliberal de estabilizar o país. A única coisa que a política neoliberal tem produzido é a destruição de empresas e, portanto, desemprego e, portanto, miséria. A miséria nos Estados Unidos está crescendo e não há nada que indique que ela vai diminuir, não. E também uma parte grande da população sabe, quem provocou essa miséria foram os Bidens, os Bush, né, os Clinton. Esse pessoal, eles não têm boa fama. Eles conseguiram a votação porque eles realmente fizeram uma campanha de bicho-papão com o Trump.
Mas eu arrisco dizer que, sei lá, metade das pessoas que votaram no Biden, ou mais do que isso, talvez até 70%, detestam o Biden. E isso é um fator de crise para o próximo período. A gente está com o tempo bastante corrido. Deixa eu agradecer aqui o superchat do Luiz Preza, muito obrigado. As ditas esquerdas brasileiras em coro saudando Biden. É para rir ou para chorar? Também o superchat da Denise Clerot. Injetar desinfetante para Covid não é. Para Covil não é genocídio? Corisco pergunta o seguinte: podemos esperar novos golpes de Estado no mundo? Eu não entendi essa pergunta do Covid. Você pode repetir? Eu não sei se é uma ironia, né? Mas é um superchat que diz o seguinte: injetar desinfetante para Covil não é genocídio? Covil ou Covid? Covil. Acho que é Covil. A pessoa escreveu Covil, mas eu acho que é uma brincadeira com Covid. Bom, não sei se a Eu acho pessoa que o está Trump querendo dizer declarou isso, né? que o Trump faz essas coisas e ele é um ameaçador, potencialmente ele é um genocida, não tenho a menor dúvida. O problema é o seguinte: os outros são genocidas que eles têm, os cadáveres estão aí já. Eles têm um porão político de cadáveres gigantesco. Só no Iraque, mais de 1 milhão de pessoas. O país ficou totalmente destruído. Na Síria, calcula-se que tenham morrido mais de 600 mil pessoas. Foi uma guerra que eles fabricaram. Aí nós temos a Ucrânia, nós temos a Líbia, nós temos a ditadura no Egito, que eles apoiam, que é uma ditadura terrível. Nós temos os campos de concentração. Daí, se a gente for computar tudo, é um genocídio. Não é pouca, não é a mesma coisa que o Trump falar que o pessoal tem que botar desinfetante tem que injetar desinfetante. Tudo bem. O Trump também é um criminoso. Mas nós estamos tratando aqui da diferença entre o ladrão de galinha da paróquia em comparação com o Al Capone, você entendeu? Os dois são criminosos, são, mas não tem parâmetro de comparação. Os Bidens, eles matam na escala do milhão. É uma coisa horrível. Só o embargo na Venezuela, só o embargo, o número de vítimas fatais e outros tipos de vítimas é gigantesco. Aí tem o embargo de Cuba. Foram eles que estabeleceram isso, não é uma política do Trump. O Trump apoia, lógico. Eu não estou falando que o Trump tem outra política, eu estou falando que eles são os verdadeiros os verdadeiros administradores dessa política. Eles têm embargo contra o Irã, também causa um morticínio total. Eles, inclusive, os Estados Unidos, inclusive, mantêm o embargo até durante o Covid. No Brasil, a política que foi implementada aqui pelo Fernando Henrique Cardoso veio desse pessoal. Essa política deixou milhões de brasileiros na rua da amargura. Criou 60 milhões de miseráveis no Brasil, que depois o governo PT teve que assistir com o Bolsa Família. Eles nem para fazer um Bolsa Família, para dar um prato de comida para o cidadão, não fizeram nem isso. Se alguém tem a ideia de que eles são bonzinhos e o Trump é malzinho, precisa ter uma escala. Uma coisa importante, né, que
eu vejo em todos esses debates é o seguinte: o pessoal não tem uma maneira de medir as coisas, de calcular exatamente. É tudo romantismo. O bom e o mal. O belo e o feio. As pessoas parece que elas querem assim essas histórias de romance. Então veio o Biden no seu cavalo branco e tudo mais, papapá e o dragão Trump. Não é, o mundo não é assim. É uma bobagem. Particularmente, eu acho que ninguém de direita, de esquerda ou qualquer outra coisa deveria acreditar em heróis e causas inventados aí, divulgados na imprensa capitalista, né? Um sinal de alerta. Rede Globo começou a chorar aí porque a eleição está muito difícil para o Biden. Opa! Rede Globo não apoia nada que seja bom para ninguém. O pessoal tem que ficar esperto. Qual que era a outra questão, Henrique? Perdão. Bom, eu vou até aproveitar porque surgiram questões parecidas, que é sobre os golpes de Estado, né? Podemos esperar novos golpes de Estado no mundo. Aí do Pedro Catelli, diante desse impasse, há a possibilidade de um golpe de Estado? Se bem que aqui ele está falando especificamente do caso dos Estados Unidos, né? Se você sabe o posicionamento das Forças Armadas, se Biden é belicista, ele não teria o apoio das Forças Armadas? Eu acho que o Biden tem o apoio da cúpula das Forças Armadas. Porque eles é que são as pessoas da guerra, né? Pode haver que dentro das Forças Armadas haja elementos que são pró-Trump, mas os secretários de Estado do Trump, na sua maioria, eles davam a entender que havia divergência entre eles e o Trump na questão militar no estrangeiro, né? Os golpes de Estado na América Latina. Bom, quem iniciou os golpes de Estado na América Latina foi o Obama. Obama e o Biden, né? Também precisa lembrar esses pequenos detalhes. O golpe de Estado no Brasil foi organizado pelo Obama e pelo Biden, que o Biden era vice do Obama. Então, o pessoal que está aí torcendo pelo Biden tem que lembrar que o Biden já aprontou essa com a gente aqui. E depois o Bolsonaro foi eleito, apoiado pelas pessoas que deram o golpe de Estado, orientados pelo Biden e pelo Obama. Quando eu digo que eles deram o golpe de Estado, o que eu quero dizer é o seguinte: não é que algum órgão dos Estados Unidos deu o golpe e eles não sabiam. Não, era a política geral dos norte-americanos isso. Era uma orientação política para a América Latina. Eles impulsionam esses grupos de direita, tudo. Isso daí não pode haver a menor dúvida. Eu acho assim, eles vão organizar novos golpes? Com certeza vão organizar novos golpes. Mas o golpe também depende um pouco de como a situação política vai se desenvolver na América Latina. A gente vê, por exemplo, na Bolívia, vai haver um novo golpe de Estado? É bem previsível, é bem possível prever isso daí. Só que não é difícil, né? A princípio, a gente tem que ser cauteloso também nos prognósticos. A princípio, aparentemente, é difícil que o golpe seja imediatamente. Teria que passar por um período de desgaste do governo. Bom, houve um atentado contra o Luiz Arce aí, poderia ser, esse atentado, se fosse bem sucedido, podia dar lugar a um golpe de Estado. Também pode acontecer com uma certa rapidez. Mas é isso, depende do desenvolvimento da situação política. Os golpes na América Latina. E nos Estados Unidos, já falei, eu acho que sim, que é possível, né? Que a situação se desenvolva de uma... Se o Trump ganhasse a eleição, o golpe de Estado seria uma solução. Olhando retrospectivamente os acontecimentos, a burguesia já não gostou da primeira eleição do Trump.
Mas ela se conteve, ela decidiu não balançar o barco, que é também uma demonstração de que eles calculam que a situação é muito mais crítica do que aparece à primeira vista. Agora, o segundo mandato do Trump, eles não vão aceitar. E também pode haver muita crise. Né? Agora nós vamos ver quais são as verdadeiras forças políticas que estão em jogo. Uma coisa é certa, o Trump tem mais apoio do que o Biden. Porque muito do apoio eleitoral que o Biden teve é extorsão. Ninguém apoia esse cara. Ele não tem apoio real. É um apoio extorquido. É chantagem política. Isso sem falar na quantidade de dinheiro que eles gastaram. Num certo sentido, eles também compraram uma parte da eleição. Tudo isso significa que o apoio a ele é ralo. Ele vai ter que organizar um apoio depois de ser eleito. Isso daí é uma operação complexa. Rui, a gente está com o tempo estourado, eu vou fazer duas perguntas para a gente encerrar. Agradecer ao Lucas Guimarães. Ele pergunta: a Gleisi Hoffmann celebrou a censura das 3 emissoras ao pronunciamento de Trump denunciando a fraude, reafirmando a tese de que Trump mente. É possível tirar alguma conclusão desse posicionamento? E aí nós temos duas perguntas parecidas, que é a seguinte: manda o Thiago, agradecer ele pelo superchat. Seria possível a situação escapar do controle a ponto de haver conflitos armados no país? As instituições democráticas americanas têm força para barrar a crise que está por vir? E a Angelina, no mesmo sentido, pergunta: Rui, o governo de Biden pode levar ao caos mais rápido do que se Trump continuar no governo? O caos é um fator importante para a revolução? Bom, com relação à primeira questão, eu acho que é um erro apoiar que o maior monopólio da comunicação, que é um monopólio de caráter mundial, impeça uma pessoa que está concorrendo à eleição de falar que a eleição foi fraudulenta. Acho que a gente não deve estimular isso daí. Se a Gleisi Hoffmann falou isso daí, deve ter sido num momento aí, num exabrupto, uma coisa impensada, né? Porque se nós damos a todo mundo o direito de censurar, até o presidente da República dos Estados Unidos, imagine nós, né? Porque nós não vamos acreditar que a imprensa norte-americana ou a imprensa brasileira, a Globo, gosta da gente. É uma coisa meio... Eu acho que o pessoal fica meio... não sei... sugestionado e tal, e tira essas declarações. É completamente equivocado. Sobre o problema... Qual que era a segunda questão, Henrique? Eram duas perguntas que falavam sobre a questão dos conflitos armados nos Estados Unidos, se as instituições democráticas têm força para barrar a crise, e sobre o caos que poderia gerar a vitória do Trump ou do Biden, quem geraria mais caos, e se o caos é um fator importante para a revolução. Bom, primeiro que eu acho que a censura que as emissoras fizeram aí sobre o Trump, quando ele declara que tem fraude, é porque elas são conscientes de que ele tem um eleitorado muito grande e que essa declaração de fraude poderia mobilizar esse eleitorado e criar uma grande crise política no país. Quer dizer, eles estão agindo para prevenir uma crise com o eleitorado, né? Então, mais ou menos eles estão dizendo o seguinte: se o Trump quer falar em crise, falar em fraude, fala sozinho em casa. Não pode falar para o povo que a eleição é fraudulenta. Então, é uma coisa reacionária isso daí que eles estão fazendo, obviamente. E é claro, se o enfrentamento entre duas forças da burguesia norte-americana levar a uma situação de crise, é a crise do Estado. E o Estado norte-americano é o maior instrumento de opressão que existe no planeta Terra, ou que jamais existiu. Também tem esse detalhe.
Confundir isso daí com democracia e tal é meio que uma loucura, né? A revolução, eu acho que nós podemos dizer que a Revolução Mundial, o centro da Revolução Mundial, seria justamente a derrubada desse Estado, né? Derrubar o Estado imperialista norte-americano seria, assim, a felicidade do planeta Terra. Você vê, uma coisa que é interessante como a esquerda se confunde, né? Quando houve o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, a maior parte do planeta comemorou o atentado. Quer dizer, eles entenderam o seguinte: esse atentado é um atentado contra pessoas como o Biden, esses governantes monstruosos, né? Essa ditadura mundial, essa coisa horrenda que é o imperialismo norte-americano. Agora o pessoal está achando que a vitória desse mesmo pessoal é uma maravilha. É muito confuso. Não, do nosso ponto de vista, a crise é uma maravilha. Se o imperialismo ficar desestabilizado, vamos ver o que acontece, né? Nós temos que acompanhar os acontecimentos muito de perto. Isso daí é muito positivo para todo mundo, para toda a humanidade, para todos os bilhões de seres humanos no planeta Terra. E eu acho que sim, que o problema do conflito nas ruas é muito importante. Vamos esperar para ver o que acontece, né? Vamos ver se eles conseguem contornar. Aí alguém falou das instituições democráticas, né? Essa é quase que uma figura de linguagem, falar que nos Estados Unidos são instituições democráticas, porque isso aí é a pior e a maior ditadura que já existiu no mundo. Mas, enfim, elas estão em decomposição. A eleição é um retrato dessa decomposição. Bom, companheiros, hoje a gente estourou bastante no tempo, tinha bastante pergunta, nem deu para ler todas. Então, agradecer a todo mundo que participou. Agradecer também a Simone Oliveira, que renovou seu status de membro. E dizer que sexta-feira que vem a gente está de volta em mais uma análise internacional, ao vivo, às 14 horas. Fiquem ligados na nossa programação. Amanhã, conforme a gente falou, tem análise política da semana, ao vivo às 11h30 da manhã. Fiquem ligados aí, já anote na sua agenda para assistir a análise política. E é isso. Sexta-feira que vem a gente está de volta. Agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui na Causa Operária TV, que vai nos assistir também, e o pessoal que vai acompanhar a gente também pela TV 247. Muito boa tarde para todo mundo. Fiquem ligados na nossa programação, contribua com a gente, compartilhe, se inscreva no canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Sexta-feira, a análise internacional está de volta às 14 horas. Até mais.